atacando. O Filho do Homem surgirá nas nuvens do céu. O terror tomará conta do mundo ímpio. As pessoas correrão desesperadas. Ninguém poderá fugir da face do Todo-Poderoso. Eventos incríveis acontecerão. Coisas terríveis que a humanidade jamais viu. Os ímpios morrerão. Todos os mortos salvos serão ressuscitados. Serão levados para o encontro com Jesus nos ares. Então seremos levados para Nova Jerusalém. Passaremos 1000 anos lá. Você está se preparando?